Já parou para pensar se os lugares à nossa volta pudessem falar? E se a praça do bairro ou aquele prédio antigo no centro pudessem contar as próprias histórias? Pois é exatamente isso que a gente vai explorar hoje. Com base num projeto incrível da cidade de Umuarama, no Paraná, vamos dar voz a esses espaços e descobrir o que os silêncios urbanos têm a nos dizer. A nossa jornada começa com esse convite bem poético, né? É um chamado para que a gente quebre o silêncio que envolve os lugares que a gente habita. Eles não são só cenários passivos. São, na verdade, arquivos vivos de memórias, de transformações, e estão só esperando que alguém pare para escutar. Essa é a grande pergunta que guia a gente por aqui. Imagina só, caminhar por uma rua e ouvir a história dela, contada pela própria calçada. Ou sentar num banco de praça e escutar as memórias de tantos encontros e despedidas. No fundo, é um convite para a gente ter mais empatia com o espaço que nos cerca e, com isso, redescobrir o nosso próprio ambiente. Então, para começar essa nossa escuta, vamos ouvir a primeira e, claro, a mais importante voz de todas, a da própria cidade de Umuarama. Ela vai nos contar como nasceu. Uma história que começa bem antes de suas ruas serem traçadas, lá no meio da mata, com um projeto de colonização. Umuarama, então, se apresenta para a gente. Ela conta que foi planejada para ser uma cidade-jardim, bem no estilo das vizinhas Londrina e Maringá. Isso quer dizer avenidas largas, muitos bosques, lagos. Tudo parte de um projeto de colonização que transformou a floresta densa em terras para o plantio de algodão. E aqui, olha, a gente chega num ponto super importante. O nome da cidade é uma homenagem aos seus primeiros habitantes, o povo Chetá. O significado é lindo, né? Traz uma ideia de comunidade, de harmonia. Mas a própria cidade revela que essa homenagem carrega um peso, uma memória bem complexa e, por vezes, dolorosa. É a própria voz da cidade que expressa essa melancolia profunda. Ela reconhece a homenagem no nome, mas lamenta a invisibilidade e a falta de consideração real com os descendentes dos povos originários que ainda vivem ali. É uma contradição que marca a identidade dela desde o comecinho. Bom, depois de ouvir a voz da cidade como um todo, que tal a gente se aproximar do coração pulsante dela? Agora, vamos escutar dois lugares que foram essenciais para a vida social e econômica de Umuarama desde o início. Nossa primeira parada é a Praça Arthur Thomas, e ela mesma se apresenta como o primeiro símbolo de urbanidade da cidade. Desde que foi criada, lá por 1950, foi o palco principal para encontros, festas e principalmente para o debate político. A praça conta pra gente que era bem ali que a sociedade se encontrava de verdade. Era o ponto de convergência entre o pessoal do campo e da cidade, o lugar onde os interesses das elites e as necessidades da comunidade eram discutidos abertamente. Um verdadeiro coração social e político. Seguindo em frente, a gente chega em outra voz central, o antigo prédio do Instituto Brasileiro do Café, o famoso IBC. A história dele é um retrato da transformação econômica não só de Umuarama, mas de toda uma região que viveu o auge do ciclo do café. E essa comparação aqui nossa ilustra perfeitamente essa virada de chave. O prédio narra sua vida passada como um armazém gigantesco, o centro nervoso da economia do café. Depois que o IBC acabou, em 1990, ele ficou abandonado, mas não foi destruído. Hoje ele renasceu, virou um centro industrial cheio de vida nova, abrigando dezenas de pequenos negócios. Ok, a gente ouviu o centro. Agora vamos mudar o nosso foco. Vamos para as margens. A gente vai ouvir lugares que muitas vezes ficam esquecidos ou desvalorizados no dia a dia, mas que guardam culturas vibrantes e histórias de muita resistência. E também de abandono. Agora a gente conhece a Praça Doutor Antônio Moraes Barros, ou como todo mundo conhece mesmo, a Praça do Cepreve. As imagens já mostram essa dualidade. É um lugar de intensa vida comunitária, mas com uma infraestrutura que está visivelmente precária. Ela nos conta que, apesar de tudo, é um refúgio essencial para o lazer na região. A praça fala com muito orgulho da sua identidade, né? Ela se define como o berço do basquete da cidade, onde várias gerações se encontram para jogar. Ao mesmo tempo, ela também lamenta não ter a estrutura que a comunidade merece, uma queixa que ecoa a necessidade de mais atenção do poder público. E para fechar essa nossa jornada sonora, a gente vai até o Parque Laranjeiras. À primeira vista, parece um bairro verde, super agradável, cheio de árvores, mas por trás dessa fachada, o próprio bairro nos revela uma série de problemas ambientais e sociais bem graves que são ignorados. A voz do bairro é quase um lamento, sabe? É uma lista de feridas abertas. Ele nos fala da poluição dos seus córregos, o Pinhalzinho e o Prata. Fala do lixo descartado de forma irregular, do esgoto a céu aberto.
É um verdadeiro grito de socorro de um espaço que sofre muito com o descaso. Ao ouvir todas essas vozes de Umuarama, do centro até as margens, fica uma lição bem clara para todos nós, né? A experiência nos convida a fazer a mesma coisa, a ouvir com mais atenção os lugares onde a gente vive. E no fim das contas, tudo se resume a essa ideia. A citação que inspira o projeto traz a mensagem final. O conhecimento gera afeto. O afeto gera cuidado. Quando a gente se dedica a conhecer as histórias, as dores e as alegrias dos nossos espaços, a gente começa a construir uma relação de pertencimento e de responsabilidade com eles. E assim, essa nossa análise termina com uma pergunta que ecoa muito além de Umuarama. Quais são os silêncios no nosso próprio bairro? Que histórias a Praça da Esquina, o prédio antigo ou o rio que corta a cidade teriam para contar se a gente parasse para ouvir? A resposta pode transformar a maneira como vemos e vivemos em nossos próprios lares.